As selvas de Saipan não só eram cheias de tiros, elas berravam. Era 1944 e a noite fervilhava com cânticos, aço e algo ancestral à guerra. Por anos, os banzai japoneses romperam as linhas aliadas com terror e vontade. Mas, desta vez, um novo horror os esperava. Não usava balas, mas sim fogo. Iniciado como projeto secreto em laboratórios americanos, se tornou a arma que desfez o mito da coragem insuperável. Esta é a história do M2, o lança-chamas, e como uma invenção singular, redefiniu a Guerra do Pacífico e a psicologia da batalha. Isto é terra de ninguém. Inscreva-se e entre no fogo. Antes de Saipan virar uma fornalha de aço e fogo, a Guerra do Pacífico já marcava um ritmo sombrio nas mentes dos fuzileiros. Das praias de Guadalcanal aos atóis de Tarawa, uma verdade se repetia. Os japoneses não se rendiam. Lutavam até não ter mais nada para lutar. Toda caverna virava fortaleza, toda trincheira um túmulo. Não era estratégia, era fé. O código Bushido fora remodelado para algo sombrio, um credo que glorificava a morte a serviço do imperador e via a rendição como vergonha eterna. Oficiais diziam aos homens que a captura era tortura, que os americanos os profanariam. Então eles atacavam repetidamente, seu último suspiro transformado em um grito pelos 10.000 anos de reinado do imperador. Esses ataques banzai eram mais do que ataques físicos, eram armas de terror. Atacavam não só a carne, mas os nervos. Soldados aos gritos avançavam sob fogo, rostos iluminados por explosões, inabaláveis, mesmo ao cair. Alguns com fuzis, outros apenas espadas ou granadas no peito. Era um caos que desafiava a calma e muitos fuzileiros não aguentavam. Alguns paralisavam, outros disparavam sem rumo. O número de japoneses mortos não importava. O ímpeto do ataque rompia a linha antes de alcançá-los. Os comandantes observavam o padrão com pavor crescente. Armas como fuzis e morteiros, até artilharia, podiam matar, mas a loucura subjacente era imparável. Cada campanha insular parecia um déjà-vu, um ciclo infindável de sangue e coragem que nenhuma bala podia erradicar. Americanos tinham tecnologia, japoneses, convicção. Mas a convicção, como aprenderiam, só resiste até encarar algo mais terrível que ela. Em 1944, o comando dos EUA sabia que o ciclo tinha fim. Eles não precisavam de uma nova arma, precisavam de um novo tipo de medo. A solução para quebrar o ataque imparável não veio das linhas de frente. Surgiu dos laboratórios, onde engenheiros estudavam química, não coragem. Militares americanos já viram lança-chamas. Os alemães os usaram na Primeira Guerra Mundial. Artefatos brutos que arremessavam fogo sobre as trincheiras, perigosos também para quem os carregava. Falhavam, vazavam e explodiam. A ideia persistia. Fogo era absoluto. O fogo consumiu tudo, sem deixar abrigo nem segundas chances. No início da Segunda Guerra, cientistas americanos reviram essa arma antiga com um toque moderno, como torná-la portátil, confiável e mortal o bastante para mudar o rumo da guerra na selva. Em oficinas improvisadas pelo Pacífico, começaram a criar algo novo, o lança-chamas M2, oficialmente o M2-2. Não era elegante, era pesado, brutal e simples. 2 tanques cilíndricos com combustível eram presos às costas do operador, enquanto um menor de nitrogênio fornecia pressão, uma mangueira ligada a um bico que projetava fogo mais longe do que o imaginável. Uns 27 metros. O combustível era gasolina engrossada com um novo composto, o napalm,
um gel pegajoso que aderia a tudo e não apagava. Ao acionar o gatilho, o nitrogênio impelia o napalm pelo bico, onde uma pequena chama o convertia em um jato de fogo líquido. Carregado, o M2 pesava uns 32 quilos e sustentava 7 segundos de chama. 7 segundos. Isso bastava para transformar a selva num inferno. Não foi feita para a beleza ou o conforto, e sim para resultados. Os fuzileiros que a viram não sabiam que tinham um dispositivo que mudaria a guerra. Não era apenas uma arma, era medo portátil, pronto para ser libertado num mundo onde só a coragem já não era suficiente para sobreviver. Todo fuzileiro com um M2 sabia o que implicava. Ao colocar o volumoso tanque duplo nas costas, tornavas-te o primeiro alvo no campo de batalha. O inimigo não precisava de ver o teu rosto. A silhueta daqueles cilindros era suficiente. Os snipers eram treinados para a encontrar, para mirar nos tanques e para te transformar numa explosão viva. O peso, quase 32 quilos, arrastava a coluna e retardava cada passo. Cada movimento rangia e sibilava com o som de válvulas e pressão. Não era apenas uma arma, era um fardo que exigia bravura e precisão, pois um erro poderia incendiar tudo o que estava atrás de si. O treino era intenso e implacável. Fuzileiros aprendiam a trabalhar em pares, operador do lança-chamas e seu protetor, um soldado que o guardava a todo custo. Em campos de treino por todo o Pacífico, eles ensaiavam a mesma dança mortal: avançar, agachar, disparar, recuar. O tempo era vital. Se o operador perdesse o equilíbrio ou entortasse a mangueira, arriscava-se a romper o tubo. Basta uma bala traçante para perfurar o tanque e incinerar o operador. Porém, apesar do perigo, havia voluntários, homens que viam a arma não como maldição, mas sim um desafio. Chamavam-se portadores da tocha, com orgulho e humor negro. Mas havia outra batalha, moral, que nenhum manual os preparava. Atirar no inimigo à distância era uma coisa. Ver um ser humano a ser consumido pelo fogo era outra. Os gritos, o cheiro, a visão dos corpos a contorcerem-se em agonia, isso ficava gravado na mente. Alguns vomitavam após a primeira missão. Outros ficavam dias em silêncio. Ainda assim, carregavam os tanques e voltavam. Eles compreenderam o que os oficiais aprenderam. Contra um inimigo irredutível, a misericórdia era um luxo. Nas selvas do Pacífico, a sobrevivência pedia fogo. Os homens que o portavam viraram arma e testemunha da verdade mais sombria da guerra. O próprio medo podia ser fabricado. No verão de 1944, o avanço americano no Pacífico era um brutal xadrez de ilhas. Cada passo os aproximava do Japão, mas cada conquista custava mais vidas. Depois veio Saipan, a chave para tudo. Com menos de 24 quilômetros, esta ilha nas Marianas era mais que coral e selva. Era a pista perfeita. De Saipan, os B-29 Super Fortress americanos podiam bombardear Tóquio. Ambos reconheciam seu valor, e quem a controlasse definiria o destino da guerra no Pacífico. Os japoneses fortificaram Saipan com 31 mil soldados artilharia oculta em penhascos de calcário e túneis que a tornavam um favo de morte. Eles juraram que nenhum americano vivo lá pisaria. Em 15 de junho de 1944, 8 mil fuzileiros dos Iquaraçenoa desembarcaram nas praias. Em minutos, o mar rubro ficou. Artilharia chovia dos cumes. As metralhadoras ceifavam a arrebentação. Mesmo assim, avançavam centímetro a centímetro, cavando trincheiras rasas sob fogo. Ao anoitecer, os fuzileiros traçaram uma linha frágil na praia.
Mas, ao cair da noite, os comandantes japoneses prepararam um contra-ataque sem precedentes para os fuzileiros. Reuniram os seus feridos, distribuíram saquê, afiaram baionetas e deram uma ordem final: morram pelo imperador. Todo soldado sobrevivente em Saipan, do oficial veterano ao recruta adolescente, participaria de um último ataque banzai. Os fuzileiros o ouviram antes de ver. Um cântico pela selva, crescendo como trovão. Surgiu o brilho das baionetas sob os sinalizadores. Milhares de silhuetas avançaram gritando 10.000 anos, chocando-se contra as linhas americanas. Isso não era tática. Era um ritual suicida, ondas humanas jogando-se contra metralhadoras e morteiros. Contudo, entre os fuzileiros, novas figuras agachavam-se, tanques brilhando ao luar atrás dos cumes. O lança-chamas M2 tinha chegado à batalha e a selva estava prestes a arder. Pouco depois da meia-noite de 7 de julho de 1944, o maior ataque banzai de toda a Guerra do Pacífico irrompeu pelas cordilheiras de Saipan. Quase 3.000 soldados japoneses invadiram a selva, bêbados de adrenalina e saquê, gritando o nome do imperador enquanto avançavam contra o fogo americano. Na escuridão, flares irromperam, convertendo a selva em luz surreal de fumaça e movimento. Os fuzileiros nas trincheiras agarravam suas espingardas ao som de milhares de botas que se aproximavam, seguido pelo silvo metálico de lâminas e o rugido gutural de inúmeras vozes. Então veio um som que ninguém tinha ouvido antes, um silvo violento como uma serpente gigante a expirar. Das linhas marines, jatos de fogo líquido arcaram na noite. O primeiro operador de lança-chamas, um jovem de 19 anos de Ohio, nunca havia usado a arma em combate antes. Ao acionar o gatilho, nitrogênio sob pressão impeliu o napalm pelo bocal, atingindo a massa em avanço. A selva acendeu. Chamas agarraram uniformes, árvores e carne, espalhando-se rapidamente. O ataque que aterrorizava os soldados americanos por anos falhou no caos. Gritos de banzai viraram berros de agonia. O napalm não só queimava, mas grudava. Cobria tudo o que tocava, transformando o próprio ar numa arma. O calor era tão intenso que os cintos de munição detonaram onde estavam. Granadas detonaram nas mãos dos soldados. As folhas acima arderam. O fogo consumiu oxigênio, sufocando a noite em fumo. As colinas verdes brilhavam laranja, com sombras em movimento, umas humanas, outras irreconhecíveis. Mas o ataque não parou. Mesmo com centenas em chamas, outros seguiam no inferno, rostos escuros, baionetas prontas. Para os fuzileiros, parecia lutar contra fantasmas imortais. Os lança-chamas resistiram, disparando em rajadas de 7 segundos, enquanto atiradores os protegiam. O ar fedia a óleo queimado e carne. Em poucos minutos, algo crucial na guerra mudou. A coragem não decidia a vitória, mas a química. E pela primeira vez no Pacífico, o fogo tornou-se estratégia. Quando os primeiros tanques de napalm secaram, não houve silêncio, apenas o crepitar das árvores em chamas e o baque longínquo das granadas. A carga banzai rompeu em bolsões dispersos. Os fuzileiros navais combatiam corpo a corpo. Baionetas chocavam-se, punhos eram desferidos e facas brilhavam à luz do fogo. O solo escorria com lama, óleo e sangue. Naquele caos, os portadores dos lança-chamas M2 viraram salvadores e alvos. Soldados japoneses aprenderam que matar um operador de lança-chamas pararia o fogo, abrindo uma brecha. Eles apontavam para os tanques. As balas tilintavam nas carcaças de aço curvas, e ao atingir um alvo, a explosão iluminava a noite como um pequeno sol.
O soldado Harding, com arma vazia, pegou a carabina e lutou com os fuzileiros que devia proteger. Na crista, outros operadores reposicionavam-se sob fogo. Os tanques pesavam mais de 30 quilos e cada passo na lama parecia arrastar uma âncora. Homens caíam, esmagados pelo próprio equipamento. Outros prosseguiam, ombros a vaporar de calor, rostos enegrecidos de fuligem. Os fuzileiros, seus guardiões, apontavam alvos, liberando a passagem para os lança-chamas. Era um ritmo brutal e coordenado. Fuzileiros atirando à distância, lança-chamas varrendo de perto, cada um protegendo o outro. Cada operador sabia a limitação de sua arma. Apenas 7 segundos de fogo por tanque. Mas 7 segundos podiam anular um ataque, derrubar um bunker ou ganhar tempo vital para camaradas feridos. Se um jato acertasse, o resultado era absoluto. Partes da selva incendiaram-se, as chamas mais rápidas que um homem podia correr. O mais terrível era o silêncio que se seguia. Nenhum tiro, nenhum movimento, apenas o rugido fraco das chamas consumindo a vegetação e a carne. Ao amanhecer, a selva em Saipan parecia outro planeta. Árvores queimadas projetavam-se como dedos negros do solo. Corpos, amigos e inimigos jaziam entre as cinzas. O lança-chamas M2 cumprira sua missão. O maior ataque Banzai da história acabou e a era dos ataques suicidas em massa se extinguiu com ele. Ao raiar de 7 de julho de 1944, o campo estava irreconhecível. O ar ainda tremeluzia de calor. A fumaça baixa sobre as colinas e o cheiro de óleo queimado e carne eram densos. Milhares de soldados japoneses jaziam mortos, seu ímpeto antes inabalável virado pó e silêncio. Mais de 2.500 haviam sido mortos em apenas algumas horas. Os fuzileiros, embora exaustos e sem dormir, mantiveram a linha e, ao fazê-lo, testemunharam algo muito maior que uma única vitória. O mito do ataque Banzai imparável havia sido desfeito, não pela coragem, mas sim pela química. As rajadas de 7 segundos do lança-chamas limparam mais que a selva. Isso mudou a psicologia. Por anos, soldados japoneses lutaram com invencibilidade espiritual, crendo que a morte em batalha era honra eterna. Mas o fogo reescreveu essa crença, a única força que não puderam lutar nem suportar. Consumia a honra, apagava a coragem e negava a dignidade de morrer com espada em punho. Documentos capturados revelaram que tropas japonesas temiam mais lança-chamas que tanques, morteiros ou metralhadoras. Um oficial escreveu: "A arma de fogo não é deste mundo." Para os fuzileiros, no entanto, a vitória teve um custo. Os que usavam o M2 não eram heróis, mas sim assombrados. Muitos se recusavam a falar do que fizeram. Queimar homens vivos, inimigos inclusive, deixava marcas indeléveis. Veteranos admitiram que o som do combustível aceso assombrou seus sonhos por décadas. Mesmo assim, na fria lógica da guerra, a arma funcionara. Cada caverna incendiada poupou dezenas de fuzileiros de rastejar com granadas. Cada ataque evitado, menos túmulos americanos. De Saipan em diante, a tática Banzai quase sumiu. O exército japonês, de ofensiva destemida, mudou para defesa desesperada, escavando túneis, criando redes de cavernas, forçando americanos a lutar palmo a palmo. O equilíbrio do terror inverteu. A chama fez o que balas não puderam. Ensinou os guerreiros mais fanáticos a temer. Depois de Saipan, a lição se espalhou mais rápido que as chamas que haviam queimado suas selvas. O que começou como uma arma improvisada por fuzileiros, logo virou ferramenta essencial dos EUA. O lança-chamas M2 evoluiu de um dispositivo defensivo para a espinha dorsal do avanço americano ilha por ilha.
Em fevereiro de 1945, quando os fuzileiros chegaram a Iwo Jima, cada divisão tinha pelotões lança-chamas. Treinavam dia e noite para limpar cavernas, túneis e casamatas inacessíveis à artilharia. Em terreno vulcânico, onde tanques mal subiam, esses homens, ponta da lança, entravam na escuridão apenas com napalm e 7 segundos de inferno. Iwo Jima era uma fortaleza construída na terra. Sob praias negras e cumes irregulares, os japoneses cavaram mais de 16 quilômetros de túneis, bunkers e câmaras com munição e comida. Não planejavam recuar. As ordens eram claras: lutar até o fim, levando o maior número de americanos possível. Metralhadoras e granadas não os atingiam nas cavernas. A artilharia apenas vedou as entradas. A solução, de novo, foi o fogo. Equipes de lança-chamas, em duplas, rastejavam sob fogo até as cavernas. Fuzileiros e demolidores flanqueavam, provendo cobertura enquanto operadores aprontavam seus tanques e miravam. O primeiro jato encheu a caverna com um rugido que abafou tudo: vento, tiros, pensamentos. As chamas invadiam, consumindo o oxigênio e cobrindo as rochas com napalm. A temperatura dentro daqueles túneis ultrapassava os 1000 graus Celsius. Em segundos, defensores fugiam para o fogo ou sufocavam ali mesmo. Não era apenas destruição, era um apagamento total. Anos depois, um fuzileiro disse: "Você não os matava. Você apagou o ar deles." A afirmação era fria, mas exata. Lança-chamas não só venciam, mas mudavam as batalhas. Porém, o preço aos homens do fogo era imenso. Operadores de lança-chamas tinham vida útil em minutos após o ataque. Atiradores japoneses visavam primeiro os tanques e um acerto incinerava um esquadrão. Os operadores, embora cientes, seguiam em frente. Lutavam em duplas, um carregando e o outro protegendo. Frequentemente, o protetor perecia primeiro. Os sobreviventes retornavam com queimaduras, equipamento derretido e olhos negros de fuligem. Em Okinawa, na batalha mais sangrenta do Pacífico, o lança-chamas foi a arma eleita. Os japoneses já haviam abandonado a ideia de batalha aberta. Cavam fundo nas colinas de calcário, criando labirintos mortais. Os fuzileiros navais reagiram com fúria metódica. Cada caverna era limpa, granadas primeiro, depois chamas. Engenheiros instalaram lança-chamas em tanques Sherman, criando infernos móveis que cobriam colinas em fogo. Era eficiente, era devastador e era horripilante. Em meados de 1945, o lança-chamas, de arma tática, virou símbolo do domínio americano e da decadência moral da guerra. O que começou como resposta a ataques suicidas virou procedimento padrão. Aldeias, selvas e cavernas ardiam igual. O fogo virou sinônimo de vitória. Contudo, após cada batalha, enquanto os fuzileiros olhavam as cavernas fumegantes e o que fizeram, uma pergunta pairava: quanto da própria humanidade eles queimaram junto? Os comandantes justificavam a arma com dados: menos mortes, vitórias rápidas, batalhas curtas. Mas para as tropas, o peso emocional superava o combustível. Um sobrevivente escreveu: "O fogo me salvou a vida 100 vezes. Só não queria ver o que fez com os deles." Saipan ensinou aos militares que o medo podia ser criado. Iwo Jima e Okinawa provaram que podia ser industrializado. Paisagens viraram cinzas em nome do progresso. E com a guerra perto do continente japonês, estrategistas viam nos mapas um futuro assustador: um lar de madeira, papel e bambu. Se a invasão ocorresse, o fogo que devastou as ilhas logo consumiria a nação.
O lança-chamas M2, antes improvisado, era parte de algo maior. Uma filosofia bélica onde a aniquilação substituiu a honra e a vitória era sobreviver a qualquer custo. O fogo que pôs fim aos ataques Banzai iluminaria o caminho à porta do Japão. Em agosto de 1945, com o fim da guerra, a história do lança-chamas não cessou. Ela simplesmente silenciou. A arma que freou os ataques Banzai em Saipan e transformou as cavernas de Iwo Jima e Okinawa em infernos de fogo parecia deslocada num mundo em reconstrução. Os soldados voltaram heróis, mas os que carregavam o M2 não foram celebrados em desfiles. Eles eram assombrados pelo cheiro de napalm e pelos gritos que jamais esqueceriam. O exército embalou os lança-chamas, os enterrou em depósitos e deixou que a história seguisse, sem mencionar o que 7 segundos de fogo haviam causado. Contudo, o legado da arma nunca sumiu, evoluiu. Os princípios químicos da gasolina espessada do M2 formaram a base do bombardeio com napalm, uma forma bem maior e mais letal do mesmo terror. Da Coreia ao Vietnã, jatos levaram adiante a lição nascida nas selvas de Saipan. O fogo não só destruía, ele controlava. Ditava movimentos, quebrava morais e redefinia os limites do medo. Cada ataque aéreo noturno, que virava o dia, ecoava o primeiro jato de chama de um fuzileiro de 19 anos num cume escuro do Pacífico. Mas, sob estatísticas e vitórias militares, o custo humano persistia. Sobreviventes japoneses que enfrentaram ataques de lança-chamas falavam da arma, não com ódio, mas com um espanto horrorizado. Um veterano disse: "Fez-nos entender que os deuses nos haviam abandonado. A crença Bushido na honra pela morte não tinha defesa contra uma arma que reduzia homens a cinzas antes que pudessem lutar." Também para os americanos, a ferida moral era profunda. Muitos operadores confessaram décadas depois nunca terem falado de suas ações, nem mesmo com as famílias. Eles foram treinados para sobreviver, não para entender o que isso exigia. No pós-guerra, enquanto o Japão se reerguia e a América entrava na era atômica, o lança-chamas foi esquecido, superado pela bomba que findou tudo num clarão. De forma sombria e poética, o M2 prenunciou Hiroshima. Ambos vieram da mesma ideia. A destruição total salvava vidas, findando a guerra mais rápido. Ambos provaram que o fogo como estratégia faz a humanidade perder algo irrecuperável. Hoje, o lança-chamas M2 repousa em museus, sob vidro, polido e mudo. Turistas veem relíquia, historiadores, inovação. Mas aqueles que realmente entendem a sua história veem outra coisa. Um espelho que reflete a capacidade da humanidade tanto para a invenção como para o horror. A arma que deteve o ataque também queimou as ilusões de uma guerra nobre. O mundo confrontou nova verdade. Vitória e moralidade raramente coexistem no mesmo campo. Em Saipan, tanques enferrujados jazem semi-enterrados nas encostas escuras. A selva cresceu, cobrindo as cicatrizes, mas cavando fundo, o chão ainda cheira a combustível. A guerra findou, mas a questão que suscitou jamais cessou. Quando sobreviver pede fogo que parte da sua alma queima com ele? Se esta história o comoveu, assine Terra de Ninguém para preservar verdades históricas. Porque por trás de cada arma, cada vitória e cada número há uma história que o mundo tentou esquecer e alguém que nunca conseguiu.